Sabe, todo mundo já esteve num grupo, né? Seja, sei lá, no trabalho, numa comunidade, e de repente as coisas começam a ficar meio estranhas. Aham. Uma decisão aqui, um comentário ali, e a gente começa a se perguntar: essa liderança está trabalhando para o grupo ou para si mesma? Exato. Onde que está esse ponto de virada, sabe? Aquele momento em que a ambição de uma pessoa começa, tipo, sabotar o propósito de todo mundo. É uma pergunta fundamental. E hoje a gente vai investigar exatamente isso. Temos em mãos um material de um autor, o presbítero Marcos Benedito, que usa uma perspectiva bíblica para traçar assim um mapa desses sinais de perigo. E ele não fala de erros de gestão, sabe? Ele fala de desvios de caráter que, segundo ele, minam uma comunidade por dentro. Nossa missão aqui é usar esse mapa para entender essa progressão, como um líder que talvez tenha começado bem acaba se perdendo. Exato. E o que eu acho interessante no material é que ele não é nada abstrato. O autor lista 6 comportamentos muito específicos. É quase um diagnóstico, sabe? Um checklist, quase. Quase. E a gente vai passar por cada um deles usando os exemplos que ele dá, que são tipo reis, profetas, para a gente entender a psicologia por trás de cada passo. Certo? A ideia não é só listar os problemas, mas entender como um leva ao outro. Como se fosse uma escada que desce para o isolamento, para a disfunção. É quase um estudo sobre a anatomia do fracasso de uma liderança. Certo, então vamos começar a desvendar isso. O primeiro degrau dessa escada, segundo o texto, é algo que parece sutil, mas que é a raiz de muita coisa. Sim. É tomar decisões sem ouvir a comunidade. O autor cita provérbios, né? Na multidão de conselheiros há segurança. Mas, peraí, um líder não precisa ser decidido? Sim, claro. Consultar todo mundo para cada coisinha não pode levar à paralisia? Onde que o texto traça essa linha entre consulta e indecisão? Essa é a pergunta-chave. E o texto não defende uma democracia onde tudo é votado, não é isso. A crítica é para aquele líder que se isola de propósito. Ah, entendi. Aquele que acredita que é a única fonte de boas ideias. A fonte usa 2 exemplos opostos que são muito bons. De um lado, coloca a figura de Jesus, que mesmo para uma decisão fundamental como escolher seus apóstolos, o texto diz que ele passou a noite em oração. Certo. E o ato de orar nesse contexto é apresentado como um ato de consulta, de dependência, de não confiar só na própria sabedoria. É uma consulta vertical, digamos assim. Exatamente. Uma ótima definição. E em contraste direto, o autor nos lembra da história de Roboão, o filho do rei Salomão. Sei. Quando ele assume o trono, os mais velhos, os conselheiros experientes dizem: olha, alivia a carga do povo, e eles te servirão para sempre. Um bom conselho. Ótimo. Mas os amigos dele, os jovens que cresceram com ele, dizem: não, você tem que mostrar que é mais duro que seu pai. Ah. E ele ouve os amigos. O resultado? O reino de Israel se divide em 2. E nunca mais se unifica. Nunca mais. O ponto do autor não é nem que Roboão consultou as pessoas erradas. É que ele rejeitou a sabedoria em favor do ego. A decisão dele não foi pelo bem do reino, foi para projetar uma imagem de força. É aí que a linha é cruzada. Entendi. O problema não é a decisão em si, mas a motivação. Proteger o ego em vez de proteger a comunidade. Isso. E faz sentido que, uma vez que o líder se isola, o próximo passo seja se cercar só de quem concorda com ele. O que nos leva direto ao segundo ponto do texto. A consequência lógica. O favorecimento de familiares e pessoas próximas. É isso. Se você já não ouve conselhos de fora, você cria uma bolha. E quem você coloca dentro dessa bolha? Pessoas em quem você confia cegamente ou que dependem de você. Claro. O texto cita Tiago: não façais acepção de pessoas, que é um jeito mais formal de dizer não tenha preferidos. O exemplo usado é brutalmente honesto. Os filhos do profeta Samuel. Que eram para ser os sucessores dele, certo? Exatamente. Mas o texto bíblico diz que eles não andaram pelos caminhos de seu pai. Eles aceitavam suborno, distorciam a justiça. Nossa. Eles estavam ali não por mérito ou caráter, mas por serem filhos de Samuel. A consequência, segundo a fonte, foi catastrófica para a liderança da família. O que aconteceu? O povo se revoltou e disse: não queremos mais juízes, nos dê um rei.
Eles rejeitaram o modelo inteiro por causa do nepotismo. Uau! O argumento do autor é que quando a liderança se baseia em laços de sangue em vez de capacidade e integridade, a confiança da comunidade inteira se quebra. A justiça precisa ser cega, ou ela simplesmente não é justiça. Mas, sendo um pouco advogada do diabo aqui, em muitas culturas, e até em empresas familiares que dão super certo, a confiança na família é um pilar e não uma fraqueza. Sim, é um bom ponto. Você sabe que aquela pessoa não vai te, apunhalar pelas costas. O texto ignora esse contraponto. Ele não ignora, mas ele subordina isso a um princípio maior. O critério no modelo que o autor defende, o que ele chama de reino, não é a lealdade pessoal ao líder. E sim. É a lealdade ao propósito do grupo. Se seu familiar é a pessoa mais qualificada e com melhor caráter, ótimo, perfeito. Mas no momento em que a escolha é feita para fortalecer o poder do líder e não a missão da comunidade, aí o desvio já aconteceu. Entendi. Os filhos de Samuel não estavam servindo ao povo? Não. Estavam se servindo da posição do pai. Ok, isso faz todo sentido. E agora a coisa fica mais sombria. Sim. Porque os dois primeiros pontos são sobre falhas, digamos, passivas. Não consultar, favorecer os seus. Mas o terceiro comportamento que a fonte aponta é onde a liderança se torna ativamente destrutiva. É aqui que o jogo muda. É o ato de combater os dons e talentos de outras pessoas que possam ameaçar projetos pessoais. Sim. Aqui a gente sai do campo da má gestão e entra no da paranoia. O exemplo é a história mais famosa de mentoria que deu errado. Saul e Davi. Clássico. Saul é o rei, o líder estabelecido. Davi é o jovem talentoso, carismático, que derrota Golias e de repente ganha o coração do povo. A reação saudável de um líder mentor seria: que ótimo, temos um novo talento incrível, vou desenvolvê-lo. Longe disso. O texto destaca o momento exato da virada. Depois que as mulheres cantam Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares... Sei, a música que viralizou na época. Pois é. A passagem diz que, daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. A partir dali, o projeto principal de Saul não era mais governar Israel. Era neutralizar Davi. Era neutralizar Davi. Ele não via mais um ativo para o reino. Ele via uma ameaça ao seu trono. É uma mudança psicológica fundamental. O líder passa a ver o sucesso de um liderado não como um sucesso coletivo, mas como uma ameaça pessoal. Então, peraí, o texto está basicamente dizendo que Saul, o rei, o líder ungido, ficou com inveja do talento de um garoto. Isso é muito mesquinho. É mesquinho. É uma visão bem humana e falha de um líder que a gente normalmente vê como uma figura poderosa. E é exatamente esse o ponto. A fonte desmistifica a liderança. Mostra que, por trás de grandes decisões destrutivas, muitas vezes, estão emoções muito pequenas, muito humanas. Inveja, insegurança. Faz sentido. E o autor conecta isso a uma das frases mais duras de Jesus, dita aos fariseus. Vocês fecham aos homens o reino dos céus, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Nossa, que pesado. É muito pesado. Ou seja, uma liderança que sufoca talentos por medo da competição não está só limitando uma pessoa. Está ativamente sabotando o propósito da organização que diz servir. É interessante como esses 3 primeiros pontos formam uma progressão quase que inevitável, né? Totalmente. Começa com o líder se isolando. Depois, ele favorece quem o apoia incondicionalmente. E o passo seguinte, quase lógico, é ver qualquer pessoa talentosa que não esteja nesse círculo íntimo como uma ameaça. Perfeita síntese. Não são falhas isoladas. São degraus da mesma escada. Exatamente. E essa mentalidade de ameaça nos leva direto ao quarto comportamento, o desprezo por quem atrapalha os planos. Certo. As pessoas deixam de ser vistas como parte da comunidade e passam a ser obstáculos, peões num tabuleiro que precisam ser removidos ou contornados. E qual exemplo que a fonte usa aqui? Uma figura menos conhecida, mas muito emblemática do Novo Testamento. Um homem chamado Diótrefes. Diótrefes. Ele é mencionado numa carta bem curtinha, a terceira epístola de João. E ele é descrito como alguém que gosta de exercer a primazia, ou seja, adora ser o primeiro, o chefão. O centro das atenções. Exato. E o comportamento dele era o seguinte: ele não só se recusava
a receber missionários que chegavam na igreja dele, como também expulsava da comunidade quem tentava acolher esses missionários. Uau! Isso é controle levado ao extremo. Ao extremo mesmo. Exatamente. Pensa na mentalidade dele. Ele preferia ter uma comunidade pequena, fechada e totalmente sob o seu controle. Uhum. A permitir que novas vozes e novas ideias entrassem. Isso. Ele não estava construindo uma comunidade, estava mantendo um feudo. Qualquer pessoa que atrapalhasse esse controle absoluto era descartada. É o oposto da ideia de um corpo, onde cada membro tem uma função, né? Sim. Para Diótrefes, ou você era uma extensão da vontade dele, ou você era o inimigo. Não tinha meio termo. Essa ideia de controle total, de preferir um reino menor, mas que seja só seu, me lembra outra atitude que a gente vê muito por aí. Aquela mania de querer sempre começar do zero, de apagar o que veio antes. O autor fala sobre isso, não é? Sim, e é o quinto comportamento. O orgulho de sempre querer começar do zero. A tendência de interromper projetos bons, que já estão funcionando, só para poder colocar a própria marca. Para ser o fundador de tudo. Exato. A fonte aqui usa uma metáfora agrícola do apóstolo Paulo. Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O que isso quer dizer na prática? Significa que, numa organização saudável, existe um senso de continuidade. O Paulo não se sentiu ameaçado porque o Apolo veio depois e regou o que ele plantou. Claro. Ele entendeu que a missão era maior que eles, que o sucesso era o crescimento da planta, não quem ganhava o crédito por ela. E o líder egocêntrico? O líder egocêntrico, segundo o autor, não consegue fazer isso. Ele precisa destruir o jardim do antecessor para plantar o seu próprio, do zero. Porque se ele simplesmente regar o que já existe, ele vai ter que dividir o crédito. E para esse tipo de líder, dividir o crédito é como perder poder. Exatamente. É uma necessidade de ser o marco zero, o ponto de origem de tudo que é bom. O que, no final das contas, é um desperdício imenso de energia e de recursos. Total. Porque você joga fora todo o trabalho bom que foi feito antes. Um desperdício total. E isso nos leva à conclusão lógica, ao último e mais extremo comportamento da lista. O fundo do poço. Preferir a terra arrasada à cooperação. É a mentalidade do se não for do meu jeito, então não vai ser de jeito nenhum. Se o líder é confrontado com a escolha de dividir o poder e ver a organização prosperar, ou manter o controle total e governar sobre ruínas, Ele escolhe as ruínas. ele escolhe as ruínas. Isso parece patológico. É o estágio final da doença, segundo essa análise. O ego se torna tão grande que o bem-estar da comunidade se torna irrelevante. E a fonte, mais uma vez, contrasta essa atitude com o modelo de Jesus, citando a passagem: quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. O argumento é que a liderança servidora capacita, delega, confia, distribui poder, ela cria outros líderes. Já a liderança egocêntrica só cria seguidores dependentes. Porque um seguidor dependente nunca vai te ameaçar. Nunca. A força do líder servo está na força do grupo. A força do líder egocêntrico está na fraqueza e na dependência do grupo. E então, depois de passar por esses 6 comportamentos que formam um retrato bem sombrio, como o autor amarra tudo isso? Qual é a grande conclusão dele? Ele conclui com uma série de contrastes muito fortes. Diz que o verdadeiro líder protege pessoas, não projetos pessoais. Que ele desenvolve dons, não os elimina por inveja. Que edifica pela comunhão, não governa pela exclusão. É uma síntese muito boa. Bem direta. Muito. E ele encerra com 2 citações da carta aos Filipenses que são tipo o diagnóstico e a receita. Certo. Qual é a receita, então? A receita é um chamado à ação. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É um convite para inverter a lógica do ego. Totalmente. Em vez de se perguntar o que isso faz por mim, a pergunta se torna o que isso faz por nós. E o diagnóstico? A causa da doença? O diagnóstico é a frase que explica por que esses 6 comportamentos acontecem em primeiro lugar. É Filipenses 2, versículo 21.
porque todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Uau! A mensagem final do texto é esse alerta cristalino. No momento em que os interesses pessoais do líder se tornam mais importantes que a missão coletiva, a comunidade começa a adoecer. É uma escolha fundamental que todo líder enfrenta, talvez todos os dias. Servir ao grupo ou usar o grupo para servir a si mesmo. Exato, essa é a escolha. Fica claro que o texto nos dá um guia bem detalhado, quase um checklist mesmo, para identificar quando uma liderança está se tornando autocentrada. O foco é muito no comportamento observável, né? Nos atos e nas omissões do líder. Sem dúvida. É uma ferramenta de diagnóstico externo muito poderosa. Mas isso nos deixa com uma reflexão talvez para explorar por conta própria. O texto é excelente para a gente apontar o problema nos outros e em quem está no poder. Mas e nós? Como um indivíduo dentro de uma comunidade, seja líder ou não, pode cultivar ativamente o oposto em si mesmo? Boa pergunta. Onde começa a vigilância interna para garantir que o nosso próprio interesse não comece, sabe, silenciosamente a sabotar o propósito maior do grupo, mesmo nas menores decisões do dia a dia? Como a gente evita de começar a descer essa mesma escada, mesmo que seja só nos primeiros degraus?